cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Bom dia a todos. Que alegria a gente poder celebrar o nosso Deus nessa manhã. Muito feliz de ver cada um de vocês para essa reunião. Saber que a igreja do Senhor toda se reúne no domingo, o dia da ressurreição. Que privilégio, não é mesmo? Que bom que você está aqui. Eu quero lhe convidar a fazermos a leitura de Gênesis 15, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mas também estará projetado aqui à minha direita. Gênesis 15, assim está escrito: algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Amém? Vamos louvar o nosso Deus? Poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem
bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém, irmãos. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e a sua força. Busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações.
nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, que mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz do Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Creio em ti. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui nessa manhã, louvando, Senhor, e agradecendo por tudo que tens feito em nossas vidas. Continua, Senhor, conosco nesse momento da palavra. Direciona, Senhor, o pastor Adrian para que nós possamos compreender e absorver tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Testando. A gente estava sem pilha, mas foi resolvido. Meus irmãos, vamos ter um tempo de meditação na Palavra de Deus. Também as crianças podem se dirigir ao tempo delas, ao cultinho infantil, junto com a Pro, para elas terem esse tempo de aprendizado também da Palavra. Meus irmãos, primeiro eu quero saudar a todos que nos visitam, dizer que é um motivo de muita alegria poder recebê-los, que vocês possam se sentir em casa, se sintam em família. Tá bem? Enquanto o pessoal vai indo para o cultinho, nós vamos dar então início à nossa mensagem. Desde a chegada do Mateus
Muitas coisas em nossa rotina mudaram. Você que é pai, você sabe muito bem disso. Mas uma dessas mudanças tem sido as músicas que nós passamos a ouvir. Basicamente, nós já memorizamos os 3 palavrinhas. Eu não sei se você percebeu nessa manhã, mas o tema da mensagem de hoje é justamente a citação de uma música infantil, que certamente você já ouviu. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. E o tema da mensagem é justamente esse. Eu sou um deles. Você também? Apesar de ser uma canção de criança, essa canção ela é rica teologicamente. E essa é uma das afirmações que nós encontramos no texto que iremos meditar nesta manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens neste livro tão precioso. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 6 até o versículo 14. Vou dar um tempinho para os irmãos acharem. E se não for pedir muito, eu quero pedir a todos, se possível, que vocês permaneçam com a Bíblia aberta para nós meditarmos na palavra de Deus e para realmente nós confirmarmos se aquilo que eu estou falando está nas Escrituras. A gente vê que os irmãos de Bereia, Paulo chama eles de mais nobres, porque eles conferiam a pregação, conferiam nas Escrituras enquanto a palavra de Deus era pregada. Vai que eu fale uma besteira, né? Então a gente tem que ter a prova. Gálatas capítulo 3, versículo 6 a 14. Assim está escrito: considerem um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Amém, irmãos? Apenas antes de entrarmos no nosso texto, nós devemos lembrar o que está ocorrendo aqui. Os versículos 1 ao 5, Paulo está refutando o falso ensino dos judaizantes. Os judaizantes haviam chegado nas igrejas da Galácia e proposto um ensino diferente do que Paulo havia anunciado. E nesses 5 primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele defende a justificação somente pela fé. O que é isso? O homem só pode ser justo diante de Deus através da fé, não por obras, não por nada do que o homem faça, mas única e exclusivamente pela fé. E Paulo mostra isso através de perguntas. Ele faz 5 perguntas, a fim de que os gálatas entendessem que a fé em Cristo
não era apenas a maneira como se entrava no cristianismo, mas também a maneira como se vive a vida cristã. O apóstolo Paulo faz questão de mostrar as experiências que os Gálatas tiveram com o Espírito Santo. Acontece que para os falsos mestres, o aperfeiçoamento, a perfeição cristã, era com base simplesmente num desempenho, na performance. Vocês lembram que Paulo diz a eles? Não sejam seduzidos, não sejam enfeitiçados por esse ensino, é somente pela fé. E algo que é muito interessante, é que Paulo faz a transição para o versículo 6, fazendo uma conexão com o patriarca Abraão. Não sei se você notou, mas desde a primeira leitura que nós fizemos aqui, do salmo que nós fizemos, todos falavam de quê? Abraão. Por quê? Todas as escrituras perpassa a verdade de que aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Abraão. Mas é claro que a gente já vai entender isso um pouco mais. Versículo 6, Paulo faz essa conexão. Por que ele faz isso? Os judaizantes, eles alegavam que eles eram filhos de Abraão, porque eles pertenciam a Deus não somente pela fé, mas pelas obras da lei. E eles levavam isso muito a sério, pois pertencer a Deus significava ser filho de Abraão. E esses falsos mestres diziam que a única maneira de você se tornar um verdadeiro filho de Abraão era você se submeter à circuncisão, à dieta religiosa e outras práticas judaizantes. Eles diziam, é ótimo que você tenha fé em Cristo, mas para você continuar aceitável a Deus, vocês precisam virar judeus. Será que esse discurso é muito diferente dos nossos dias? Para você virar um cristão, a partir de hoje você tem que usar roupa X. A partir de hoje você tem que falar vocabulário tal. Porque aí sim você vai ter sido aceito por Deus. Mas o que nós estamos vendo é que é somente pela fé. E a fé faz questão de não mudar o nosso estereótipo, né? Nosso exterior. Mas principalmente ela faz uma mudança no coração. Isso que é fé. Isso que é cristianismo. Diferentemente de religião. Religião é um estereótipo. Cristianismo é algo que Deus faz no seu interior. Do versículo 6 em diante, se você está com a sua Bíblia aberta, você verá que Paulo vai defender novamente a exclusividade da fé na justificação. Ele faz isso utilizando uma base histórica. Ele utiliza agora Abraão como exemplo, a fim de mostrar a eles que mesmo no Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé. Acontece que há pessoas que fazem distinção, dizendo, não, no Antigo Testamento era a lei, as pessoas tinham que guardar a lei para serem salvas. Nunca foi. A lei não tem esse papel, a lei não pode salvar. E nessa exposição que o apóstolo Paulo faz, basicamente nós podemos dizer que Paulo era um reformado. Porque nesses versículos nós encontramos Paulo utilizando de 3 solas. Irmãos de linha reformada, luterana, sabem muito bem disso, né? Dos 5 solas da reforma. Mas aqui nesse texto Paulo utiliza 3. Paulo vai utilizar somente as Escrituras, somente a fé e somente Cristo. Mas antes de entrarmos no texto, primeira parte do versículo, Paulo diz para considerarmos o exemplo de Abraão.
Também, se o Ricardo quiser projetar aqui, vai estar ali o texto. Considerarmos o exemplo de Abraão. Considerem o exemplo de Abraão. Mas antes de nós observarmos o exemplo desse patriarca, nós precisamos olhar para a história. Nós precisamos lembrar quem foi Abraão. Pelo que sabemos à luz das Escrituras, Abrão, que depois teria o seu nome mudado para Abraão, ela era filho de Terá, um homem extremamente idólatra que adorava diversos deuses em sua cidade. Abrão era um pagão, até o dia em que recebeu a visita do Deus Todo-Poderoso. Nós não sabemos em detalhes como foi, mas o fato é que Deus se apresentou a Abrão e disse: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E eu farei de você um grande povo, e abençoarei. Eu tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Eu abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem você. E Deus diz a Abraão: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12 nós encontramos isso. Abraão creu no que Deus havia dito a ele. E a prova de que ele acreditou em Deus e nas suas promessas é que ele prontamente obedece à ordem dada por Deus. Mas é claro que em Gênesis nós vemos que a peregrinação de Abrão teve altos e baixos. Houve uma grande fome, e ele precisou ir até o Egito com a sua família, e ali ele vive por um tempo. E depois de um bom tempo, de alguns anos, ele retorna, e outra vez Deus faz uma promessa a ele, de que Abrão teria o quê? Um filho. E que ele deveria olhar para o céu e contar-se as estrelas, se é que fosse possível contá-las. E Deus prosseguiu dizendo a ele, dizendo: assim será a sua descendência, Abrão. Acontece que, como ele seria um grande povo, como ele seria uma numerosa sua descendência, sendo que ele não tinha filhos. Vocês observam a impossibilidade disso? Abrão não tinha filhos. Sua mulher era estéril. E para ajudar, ele já tinha uma idade avançada. Será que dessa vez Deus iria errar? Abrão ter filhos era humanamente impossível, não é mesmo? O que acontece? Os anos vão passando, Abrão está aguardando o cumprimento da promessa, está aguardando o nascimento do filho, mas parece que Deus está demorando. Não acontece com a gente muitas vezes? Parece que Deus se esqueceu de tudo e que está demorando em cumprir aquilo que Ele prometeu. O que Abraão faz? Abraão busca um atalho. Abraão busca uma maneira de resolver as coisas do seu jeito. E com uma serva da sua mulher ele tem um filho. Contudo, não é esse o filho que Deus prometeu a ele. Deus prometeu que daria um filho a Abraão e Sarai, o qual seria chamado de Isaque. E com ele, com Isaque, Deus estabeleceria uma aliança. O que acontece quando Deus diz isso a Abraão? Ele simplesmente riu. Não era por menos? Pois como poderia um homem de 100 anos e uma mulher de 90 dar à luz um filho? Mas antes do nascimento de Isaque, Deus aparece a Abraão e diz a ele: vamos fazer uma aliança.
vamos instituir um sinal, um selo para externar o nosso relacionamento, de que eu sou o teu Deus e tu e os teus descendentes são o meu povo. E o sinal estabelecido por Deus foi qual? A circuncisão. Todos os homens da casa deveriam ser circuncidados, pois essa era a marca de que eles eram o povo escolhido de Deus e de que eles não teriam outros deuses. Parentes, hoje nós não temos a circuncisão, ela foi substituída pelo batismo, que simboliza a aliança que Deus tem com nós e nós com Ele, de que somos o seu povo. Mas para ficar bem claro, o batismo não salva. Tá bem? E nessa ocasião, apenas esses parênteses, e nessa ocasião, quando Deus faz essa aliança com Abrão, Deus muda o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. Abraão simplesmente creu nas promessas de Deus. Abraão viveu pela fé. E se vocês desejarem fazer uma maratona no final de semana, uma série maratonar, alguma coisa, pode ser do capítulo 12 ao 24 de Gênesis, onde ali você encontrará toda a história de Abraão e sua família. Tá bem? Não, você pode ver outras coisas, mas se você deseja conhecer mais dessa história, você vai encontrar de Gênesis 12 até Gênesis 24. Amém? O que acontece? A história segue. Estou fazendo só um panorama para nós entrarmos no texto. A história segue. E os descendentes de Abraão se estabelecem na terra de Canaã. Acontece que depois de um tempo eles precisam ir ao Egito, onde ali eles se multiplicam. Mas é no Egito onde eles também foram escravizados por 400 anos. Até que finalmente, sob a liderança de Moisés, eles são libertados pelas mãos poderosas de Deus e recebem os 10 mandamentos e a lei. O sistema completo, que ali continha as leis civis, as leis morais, as leis religiosas. E é por intermédio de Moisés que a lei foi entregue aos filhos de Abraão, com o propósito de ajudá-los a conhecer a Deus e a sua santidade. Esse é o propósito da lei. Não serve para salvar, mas ela aponta para Deus. Em nenhum momento ela é dada para obter salvação, redenção através dela. Acontece, meus irmãos, que com o passar do tempo, os judeus iam se convencendo que se eles eram filhos de Abraão, e Deus havia dado a lei a eles, eles entenderam que só continuariam sendo povo de Deus, só continuariam sendo filhos de Deus, se observassem rigorosamente a lei, ao ponto de darem até novas interpretações à lei. Vocês lembram do escândalo deles ao ver Jesus operando milagres no sábado? Eles eram extremamente rigorosos, religiosos. Acontece que, ao invés deles seguirem o exemplo do seu antepassado Abraão, que viveu pela fé, eles baseavam o seu relacionamento com Deus na prática da lei, acreditando que conquistariam o favor de Deus, seriam de fato filhos de Abraão, se cumprissem todas as normas, todas as leis, todas as regras. Não é assim que nós muitas vezes baseamos o nosso relacionamento com Deus, achando que eu vou no culto ao domingo, não falta um, então Deus tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, se você baseia a sua vida a partir disso, pelo tanto de horas que você ora, pelo tanto de capítulos que você lê da Bíblia todos os dias, se você olha para essas coisas pensando que Deus é obrigado a lhe abençoar, então você está vivendo um relacionamento com Deus na base das práticas da lei, não porque você quer desfrutar de Deus, não porque de fato você conhece Ele.
Quando Jesus Cristo veio ao mundo, como Salvador do povo de Deus, o que Ele fez? Ele começou a pregar que a salvação é pela fé no Filho de Deus. Que bastava que as pessoas crescem nele. Mas muitos judeus não quiseram acreditar. Os fariseus ficaram completamente escandalizados ao ver Jesus afirmando que bastava crer nele para ser salvo. Meus irmãos, essa doutrina da justificação pela fé é uma doutrina que encontramos em toda a Escritura. Ela incomodava os judeus. Ela incomoda o nosso orgulho, porque todo ser humano, ele busca ser autônomo na sua salvação. Todo ser humano quer ser sempre o Senhor da sua vida. Quer ser o Salvador da sua vida. E a justificação pela fé vem e diz, você não pode sozinho. Você não pode ir pelas suas obras. É por isso que Paulo faz questão de pegar esse exemplo de Abraão. Pois para os judeus, ele era um grande patriarca, o pai da nação de Israel, um amigo de Deus, o pai da fé. É interessante que ele inicia então o versículo 6 falando do exemplo de Abraão. Considerem o exemplo de Abraão. E qual era o exemplo? Ele diz, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Lembram que eu falei que Paulo estava utilizando os 3 solas? Aqui ele está utilizando somente as Escrituras, porque ele está fazendo uma referência a Gênesis 15, para mostrar àqueles judaizantes, para mostrar aos Gálatas, que a fé de Abraão, de que ele foi declarado justo, não foi pelas suas obras, mas foi somente pela fé. Abraão foi declarado justo não por uma questão de mérito, mas foi um ato gracioso de Deus. Ele creu, e isso lhe foi creditado, isso lhe foi colocado como justiça, isso é, mediante a sua fé. Mediante a fé de Abraão, Deus passou a considerar Abraão um homem justo. Ele passou a aceitar Abraão como uma pessoa justa e perfeita. Não é que o patriarca tenha sido transformado naquele instante em uma pessoa sem pecado. Não é nada disso. Mas o que Paulo está dizendo é que a partir daquele momento, Deus passou a considerá-lo salvo. Deus passou a considerá-lo perdoado. Meus irmãos, vocês que têm acompanhado a série, vocês têm visto que nós estamos gastando um bom tempo falando de justificação pela fé, não é mesmo? De atribuição da justiça. E por que nós fazemos isso? Porque essa é a questão mais importante da Bíblia. É a questão que, como nós, pecadores, que temos tantos defeitos, que erramos tanto, como pode sermos aceitos por um Deus perfeito? Você já se perguntou isso? Como pode um pecador como eu ser aceito por um Deus perfeito, por um Deus que nunca errou? O que eu posso lhe dizer nessa manhã é que certamente não é pela nossa obediência aos mandamentos, não é pela nossa obediência às leis e regras, porque assim fosse, Cristo teria morrido em vão. E mais, nenhum ser humano conseguiria guardar toda a lei. O texto diz que é pela fé, é pela confiança em Deus. Por isso que nós cantamos, ajuda-nos a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me, Senhor, a confiar mesmo quando eu querer ser o meu próprio Salvador. E essa
confiança que Paulo fala, ela é imputada à justiça de Cristo. O que é isso? Como escreveu o teólogo Ryken, ele toma um exemplo dizendo: é como você abrir uma conta bancária e imediatamente Deus transfere justiça para a conta. Vira a chave. É tipo aquele banheiro público, né? Você fecha, aberto, fechado, só vira a chave. Paulo está dizendo: quando é imputada a fé em Cristo, imediatamente, de injusto passa a ser justo. De perdido passa a ser achado. Quando Deus faz isso? Quando é que Deus faz essas coisas? É quando cremos em suas promessas, quando cremos em sua palavra, quando depositamos a fé em Cristo somente. Quando depositamos a fé somente em Cristo, automaticamente Ele nos considera justos, perfeitos. Somos? Ainda não. Mas em nós foi colocado a justiça de Cristo. De condenados passamos a ser inocentes. Ou será que Abraão foi aceito por Deus guardando o sábado? Não comendo carne de porco? Se desviando de animais mortos? Oferecendo sacrifícios? Como dizia a lei? Não. Ele foi aceito porque creu na palavra de Deus. Isso é fé. Ele creu nas promessas. Ele creu naquilo que parecia impossível. Ele creu naquilo que não conseguia ver. A vida de Abraão é uma ilustração de como os homens em todos os tempos são salvos. Como? Pela confiança em Deus e na sua palavra. Somente pela fé. Amém? Uma observação a esse versículo que Paulo cita. Paulo faz referência a um versículo de Gênesis 15. Mas eu lhe convido depois a você fazer a leitura do capítulo todo. E você verá que esse capítulo de Gênesis, nós temos ali a aliança de Deus com Abraão. Onde na ocasião Deus fez uma aliança que ficou conhecida como aliança do sangue. Como não havia cartório na época para registrar, havia apenas animais, assim foi feito. Abraão partiu alguns animais no meio e os colocou numa espécie de rua. E os envolvidos na aliança deveriam passar no meio dos animais, simbolizando que se uma das partes não cumprissem o acordo, não cumprissem a aliança, então eles também deveriam ser partido ao meio. Mas o que chama a atenção nessa aliança é que somente Deus passou entre os animais. Abraão nunca passou no meio dos animais. Porque se você olhar o texto, o que acontece? Abraão pega no sono. E quando ele acorda, ele vê um objeto pegando fogo e passando entre os animais. E a conclusão do escritor do texto sagrado é que ali Deus fez uma aliança com Abraão. Sabe o que é isso? Em nenhum momento ele diz que a iniciativa foi de Abraão. Foi Deus quem tomou a iniciativa e se aliançou a Abraão. Foi Deus quem foi até Abraão fazendo promessas e prometendo cumpri-las para o louvor do seu nome. Ele simplesmente creu. Meu irmão, foi exatamente o que Deus fez conosco. Ele veio até nós. Ele tomou a iniciativa. Foi Ele que tocou no seu coração. Foi Ele quem convenceu o seu estado. Foi Ele quem deu fé ao seu coração. E o que você fez?
simplesmente creu, nada além disso. Por isso eu lhe pergunto, você também crê nas promessas e palavras de Deus? Crê mesmo? Ou em certos momentos você duvida do que Deus prometeu a você? Sabe o que Paulo diz para os que têm a fé em Cristo? Versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé. Quem? Os que são da fé. Estes é que são os filhos de Abraão. Lembra a pergunta que eu fiz no começo, que é o tema da mensagem? Eu sou um deles, você também? Você também tem fé em Cristo e em Cristo somente? Os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue judeu correndo em suas veias, como os judaizantes diziam, mas são os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Não importa a sua descendência, filho de quem você é, raça, etnia, não importa, cidade, estado, nação que você nasceu. O que importa é se o Filho de Deus, a fé em Cristo, está habitando no seu coração. Se você depositou a sua fé, a sua confiança somente em Cristo como seu Salvador, então tenha uma certeza: você é um dos filhos de Abraão. Todos os que creem, estes são os filhos de Abraão. Portanto, verdadeiros filhos e filhas de Abraão são aqueles que vivem pela fé. Nós nunca nos tornaremos filhos de Deus pelo que fazemos. Nunca. Mas apenas pelo que cremos. Sabe o que é isso? É que assim como Abraão, nós devemos confiar no Deus que cumpre todas as promessas que fez. Devemos confiar nele para nos guiar. Devemos confiar que Ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Devemos confiar na Sua providência, crendo que Ele é quem proverá tudo o que precisarmos. Devemos confiar nele para nos libertar, acreditando que Ele é quem nos guardará em meio às provações e dificuldades da vida. Ou será mesmo que nós queremos nos apoiar diante das situações adversas da vida em nós mesmos? A palavra diz: maldito o homem que confia na força do seu braço. Por quê? Nós podemos andar até um certo tempo, por uns certos quilômetros, mas a verdade é que, se dependermos de nós, fracassaremos. Precisamos confiar somente nele. É interessante que essa fé não é só para Abraão e para os Gálatas, mas para todos os povos e em todos os lugares. É exatamente o que Paulo afirma no versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Sabe o que é isso? É que eu e você podemos desfrutar essa fé, desfrutar dessa bênção. A promessa que foi feita a Abraão 6.000 anos atrás, é a promessa que vivemos hoje, de que todas as nações da terra seriam abençoadas pela descendência de Abraão. Você pode se alegrar com isso? Meus irmãos,
Uma coisa que deve nos chamar a atenção também nesse texto é que nesses versículos Paulo faz questão de mostrar que há pelo menos dois tipos de pessoas. Versículo 9, os que vivem por meio da fé, e o versículo 12, a parte B, que é os que vivem por meio da lei. Há dois tipos de pessoas: os que vivem pela fé e os que vivem por meio da lei. Tim Keller escreve que viver por meio de alguma coisa significa confiar nisso para encontrar felicidade e satisfação no coração. Eu concordo com Keller. Pois por aquilo que vivamos, aquilo que quer que vivamos, esse é o ponto principal da vida. Isso será o que nos dará sentido. Isso será o que nos dará segurança. Por isso é sempre bom fazermos perguntas a nós mesmos. Perguntas para refletirmos. E eu pergunto a você, pelo que você vive? Pelo que eu vivo? Em que a minha vida é baseada? O que é que, se eu perdesse, faria com que eu me sentisse que não restaria mais vida? O que é que se você perdesse, faria você perder total sentido de existência? Essas perguntas revelam onde está o fundamento da nossa vida. Essas perguntas revelam onde está o nosso coração. Revelam onde estão os nossos amores. Acontece que há quem viva por meio dos seus recursos, confiando neles para encontrar uma real felicidade e satisfação. E se porventura chegarem a perder os seus recursos, não há mais saída para a vida, não há mais solução para a existência. Porque eles depositaram a real satisfação e felicidade em coisas deste mundo. Em coisas que corroem e se vão com o tempo. Que dão, em certo momento, prazeres, mas são momentâneos. Se você vive dessa maneira, repense. Isso é viver por tão pouco. Não há satisfação maior do que a satisfação e realização que encontramos em Deus. Há outros que buscam na libertinagem, em uma vida de imoralidades, sexo, drogas, acreditando que vivendo dessa maneira que são felizes. Mas há outros que vivem uma vida de religiosidade, pensando que são mais espirituais, como eu disse, por usar roupa tal, por falar mais alto, por orar mais, por achar que pelo seu desempenho estão mais próximos de Deus do que o seu irmão. Isso é viver pela lei. E a tentativa de se salvar pelas suas obras certamente conduzirá você a uma vida de profunda satisfação, profunda decepção, profunda ansiedade e profunda insegurança. Porque você nunca vai ter certeza de que realmente está vivendo suficientemente à altura dos padrões exigidos. Você nunca vai chegar no padrão que você tanto deseja, acreditando que ao chegar lá você vai realmente ser feliz. Sabe o que é isso? Quando você estiver próximo desse padrão, você vai querer um padrão ainda maior. Essa é a fome do homem. O descontentamento em Deus faz com que o homem viva
para acumular coisas somente. Mas viver dessa maneira vai frustrar você. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos contentar com Ele. Isso não quer dizer que você não deve buscar melhores condições, não é isso. Mas isso significa que, primeiramente, Deus deve ser o contentamento da sua vida. Porque quer seja a situação que você enfrente, quer tenha muito ou tenha pouco, que Ele seja sempre o contentamento do seu coração. Há quem viva dessa maneira. Mas há também aqueles que vivem na dependência de Deus, confiando em suas promessas, reconhecendo a sua miséria, mas com o coração transbordando de alegria, pois de forma imerecida foi feito o Filho de Deus, unicamente através da fé. Há essas duas maneiras de viver. E Paulo é extremamente pesado em suas palavras, ao dizer as consequências daqueles que vivem dessa maneira. Os que vivem pela fé, Paulo diz que esses são abençoados, versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. O justo vive pela fé. Mas os que vivem buscando a salvação pelas suas forças, pela observância da lei, olhe que o versículo 10 diz: viver dessa maneira significa ser amaldiçoado. No combate à doutrina dos judaizantes, o apóstolo Paulo cita a própria lei, pois ela coloca sob maldição todos que tentam se salvar por meio dela. Versículo 10 diz o seguinte: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O que Paulo está mostrando é que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E qualquer um que quebrar um menor que seja dos mandamentos, esse é considerado culpado. Todo aquele que transgride qualquer mandamento é maldito. Eu pergunto a você, você já quebrou algum mandamento? Dos 10, pelo menos todos, né? Mas talvez você diga: não, eu nunca matei ninguém. Será? Jesus, ressignificando a lei, Ele diz que aquele que se irá com seu irmão, esse já é considerado culpado. Opa, aí a gente foi pego, né? Sabe o que a lei nos mostra? A lei nos mostra a nossa insuficiência de salvarmos a nós mesmos. A lei, ela exige perfeição. A lei, ela é sempre justa. A lei, ela é boa. O problema é que nós somos pecadores e não conseguimos cumprir o que a lei exige. Tiago, em seu livro, escreve que qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em Romanos, Paulo escreve que pela lei vem o conhecimento do pecado. E aqueles que buscam a justificação pelas obras da lei estão debaixo dessa maldição, pois essa é a sentença da lei. Se você não pode cumprir a lei, hoje, nas leis civis, você praticar um crime de trânsito, por exemplo, você matou alguém, você ingeriu bebida alcoólica e atropelou alguém, você vai sofrer as penalidades. Você é culpado. Da mesma forma é perante as leis de Deus. Quebramos as leis de Deus.
Não tem como nós chegarmos diante dele e dizer: olha, eu não fiz nada. Todos pecaram. Todos quebraram a lei de Deus. Por isso que Paulo afirma que não há inocente algum. Não há homem indesculpável. Todos pecaram. Essas são as más notícias do Evangelho. Você é um pecador. E você quebrou a lei de Deus. Portanto, você deveria ser punido. Não podemos nos justificar diante de Deus pela nossa bondade, por nossa honestidade, sinceridade, ou por qualquer outra qualidade. Não há nada em nós que nos faça ser aceitos por Deus. Somos pecadores, manchados pelo pecado. Ok, mas como fugir da maldição e desfrutar das bênçãos prometidas? Versículo 13, Paulo responde isso. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ufa! Finalmente uma boa notícia. Nesses versículos, Paulo explica o que Cristo veio fazer. Ele veio nos resgatar da maldição da lei. E como é que ele faz isso? Ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele foi humilhado. Ele foi pendurado em uma cruz como um criminoso. Meus irmãos, lembram da aliança que eu citei de Abraão, em Gênesis 15? O que isso tem a ver? É que na cruz, Deus não usou animais. Ele usou o seu próprio Filho. Na cruz não foram os animais que foram partidos, mas o Filho de Deus que foi partido. E por que ele foi partido? Porque ele fez uma aliança de sangue conosco. Para que eu e você, que estávamos separados da presença de Deus, fôssemos outra vez unidos a Deus pelos méritos e feitos de Cristo. Você se alegra com isso? Saber que da condenação que recaía sobre nós, agora virou a chave. Não recaiu mais sobre nós, mas sobre o Filho de Deus. E portanto nós fomos declarados justos. Sabe como Deus te olha? Como perdoado. A maldição da lei não está mais sobre você. Você foi perdoado pelos méritos e feitos de Cristo. O amor de Cristo é maravilhoso, não é mesmo? Ele foi crucificado para remover a maldição. E por isso, agora que nós não estamos mais sujeitos apenas de morte da lei, nós podemos receber as promessas do Evangelho. Versículo 14. Isso, para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Amém? Todas as bênçãos que recebemos em Cristo jamais poderiam vir pelas obras da lei. Tudo que Deus concedeu a você não foi porque Deus te achou bonito, não foi porque Deus te achou bom, mas foi pela graça dele. Por meio da velha e maldita cruz, as nações de todo o mundo recebem perdão pelos seus pecados. É por meio da cruz que nós somos aceitos pela graça de Deus. É por meio da cruz que recebemos o Espírito Santo prometido. Por meio da cruz nós fomos feitos filhos e recebidos na família de Deus. Por isso, meu irmão, não há o que temer. Na cruz nós fomos poupados da ira. Por causa da cruz, eu e você podemos desfrutar das promessas de Deus.
Mas como recebemos isso? Recebemos todas essas coisas pela fé no Cristo crucificado. Portanto, finalizando, a fé merece sempre ter a última palavra. Qual é a última palavra que nós encontramos em Gálatas 3,14? A fé. Que a fé seja sempre a última palavra na sua vida. O que foi maldição para Cristo se torna uma bênção para nós pela fé. Assim, somente pela fé que nós podemos cantar aquela música. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Meu irmão, eu sou um deles e você também. Por isso, louvemos ao Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Examina o nosso coração. Eu sei que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa busca por autonomia quer fazer com que vivamos por meio da lei, por meio das normas e regras, pensando que dessa maneira o Senhor é obrigado a nos abençoar ou fazer algo. Pensando que é dessa maneira que seremos aceitos por Ti. Quando na verdade nós vemos que sempre foi pela fé. É pela fé que fomos aceitos. Foi pela iniciativa que o Senhor teve ao vir ao nosso encontro e depositar a fé em nosso coração. Por isso, Pai, nos ensina a vivermos de maneira dependente, confiante no Senhor. Não em nossas obras, pois elas são falhas, são insustentáveis, mas confiando somente no Senhor. Confiando na sua graça e bondade. Confiando nas suas promessas, de que o Senhor estaria conosco todos os dias, e é nisso que nós podemos descansar, sabendo que nunca estamos só. Muito obrigado, Jesus, pois o Senhor é tão bom conosco. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero mais uns minutinhos. Quero passar um vídeo rapidinho. Nosso pastor Marcelo. Aos que não conhecem, que nos visitam. Pastor Marcelo e sua família estão em um ano sabático. E agora ele está realizando uma escola de missões chamada Jocum. Ele vai explicar no vídeo. E em outubro agora eles irão para um tempo prático. Então ele preparou um vídeo e a gente gostaria de passar rapidamente aos irmãos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Uberlândia, Minas Gerais, fazendo a escola da Jocum, chamada ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Essa escola tem 5 meses de duração, são 3 meses teóricos, estamos na metade do período teórico, e 2 meses de prático. Quem não sabia, então, é isso que estamos fazendo agora no segundo semestre desse nosso ano sabático que saímos para trabalhar com missões juntamente com a família. E o nosso período prático, por isso estou fazendo esse vídeo, vai ser na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vamos estar lá do final de outubro ao final de dezembro. Vai ser um tempo muito intenso de apoio a igrejas locais, evangelismo, ensino, discipulado, trabalhos sociais. Então vai ser um grande desafio e nós contamos com você, conto com as suas orações desde já por esse período. E também conto com você também, gostaria que você orasse, né? E se você quiser participar conosco, porque o custo desse prático, para mim, vai sair em torno de R$ 4.300. Se você quiser abençoar e se aliar a gente nesse projeto, então você pode entrar em contato no direct ou fazer a sua oferta aí pelo Pix, tá bom? Conto com suas orações e, se possível, né, se Deus te orientar, também com a sua contribuição para esse desafio. Um grande abraço. Nós somos uma igreja missionária. Nós investimos em missão. E a família Froze também está incluída
nisso, né? Nós temos outros missionários, famílias na Espanha, França, e essa marca de generosidade é uma marca presente na nossa igreja. Por isso que as ofertas de hoje nós vamos destinar aos nossos irmãos, né? O pastor Marcelo, Fabíola e os meninos, mas em especial para esse tempo prático que o pastor Marcelo terá. A gente sabe os desafios que é, ainda mais a situação do Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, mas nós queremos poder abençoar ele e a sua família, e por isso nós contamos com a generosidade dos irmãos. Está aqui também projetado o Pix, né? Da conta da igreja, nós repassamos depois, mas também vocês podem entrar em contato diretamente com o pastor Marcelo, né? Pode pesquisar no Instagram, Marcelo Froze, a gente pode passar também o contato, e com essa canção a gente gostaria de recolher as ofertas para eles. Amém? Se coloquemos todos de pé e juntos louvemos ao Senhor e também ofertemos na sua obra. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém, meus irmãos, que realmente nós possamos desfrutar dessa verdade, né? Que Ele seja tudo para nós, que seja o nosso universo. Amém? Mais um minutinho, por favor.
só para nós passarmos os avisos da nossa semana. Teremos terça e sábado pequenos grupos. Convidamos a todos, os irmãos que puderem estar com a gente, para termos esse tempo de estudos. Tem sido maravilhoso. Temos na terça, a gente sabe que às vezes na terça é um pouquinho mais difícil para alguns irmãos, mas também temos no sábado, que são de 15 em 15 dias. Então, os irmãos que desejam participar, pode falar conosco e será um tempo maravilhoso para estarmos juntos. Amém? Tempo de comunhão, de boas risadas e boas conversas. É muito bom. Também, agora sim, um aviso correto. Domingo, próximo domingo, nosso culto, 19h30, lembrando que é culto de ceia. Portanto, convidamos a todos os irmãos para estarmos juntos. No domingo passado, eu não me atentei, foi um erro meu, e eu acabei dizendo que o culto era de noite, mas depois acabei corrigindo nas redes, mas acho que alguém ainda não chegou a ver. Mas o próximo, de fato, confirmadíssimo, de noite. Amém, meus irmãos? Também, classe de novos membros, já temos alguns irmãos que vieram falar conosco, e fizeram a inscrição, deram os nomes, desejam fazer parte da nossa comunidade de fé, Você também que nos visita, deseja conhecer um pouco mais dessa família chamada Fé e Vida, nós estamos dando início a essa classe de novos membros, Para você conhecer quem nós somos, o que nós cremos, o que nós não cremos, conhecer um pouquinho mais da nossa história e fazer parte oficialmente dessa família. Amém? Nossos avisos seriam esses. Vamos orar mais uma vez, nos despedindo, oração de envio, pedindo a Deus por essa semana. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo precioso que tivemos juntos, de comunhão, de edificação, de louvores. Agora, Pai, nós te pedimos, te peço pela vida de cada um dos meus irmãos, por essa semana que se inicia, que o Senhor esteja os conduzindo em tudo, nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, que o Senhor esteja abençoando, prosperando, guardando de todo perigo, de todo mal, fazendo que cada um dos meus irmãos seja sal e luz nessa terra, exalando o bom perfume de Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês essa semana que se inicia. Abençoada semana a todos e, se Deus assim permitir, nos vemos no próximo domingo. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, sem conversar um pouquinho e quem sabe, combinar o almoço de domingo.